Olá, seja bem-vindo ao Confraria dos Esportes, o nosso encontro semanal falando com gente que faz o esporte no dia a dia. Meu convidado de hoje, esse camarada, olha, eu tiro o chapéu para ele porque eu tentava fazer as mesmas coisas que ele na faculdade e eu não conseguia. Tudo bem, Márcio Tadashi? Boa noite, Ari. Um prazer estar com você e com os seus espectadores. Pois é, faz tempo Obrigado que a pelo gente não convite. se encontra, acho que se bobear desde que acabou a faculdade, não. Verdade, faz um tempinho aí, né? É, já Bom tem, não tempo, vamos sim. contar para ninguém, não, mas já faz um tempinho. Márcio Tadashi, você sempre foi da área da ginástica? Eu entrei para educação física porque eu queria ser técnico de ginástica olímpica na época, né? Então, foi a minha vida. Não foi a minha primeira decisão. Eu comecei a fazer engenharia, aí, lá na USP mesmo, mas só para ter certeza que não é o que eu queria fazer. Fiz uns 2 anos lá mal e porcamente e já fui para educação física, e foi onde eu me encontrei, onde eu desenvolvi minha vida toda. E não me O arrependo, não. nosso amigo Og fez coisa parecida, né? Ele fez, acho que Sim, até o quinto ano sim. na Mauá, depois foi para Ele educação foi. física e se encontrou Pois ali. é. Não, tinha bastante gente assim. Tinha uns três da engenharia, uns dois da medicina. A educação física é uma coisa que puxa a gente, né? Que nos une, né? Não tem jeito, aquele amor de criança pelo esporte acaba às vezes falando mais alto. E você começou como atleta onde? Em Mogi mesmo? Você é de Mogi, né? Eu, assim, em Mogi. Como atleta, eu fui medíocre. Eu participei de jogos abertos, jogos regionais, um estadual, mas comecei muito tarde com a ginástica. Eu treinava mesmo já com a consciência de que assim, eu gostava de fazer, né? Então, não tinha perspectiva assim de ser um atleta de alto nível, mas quando eu resolvi ser técnico, pensei em ser técnico, aí me motivou mais ainda a treinar para aprender, né, e vivenciar o máximo possível, poder passar isso depois mais tarde, né? Mas como atleta não tinha uma carreira muito, ganhei umas medalhinhas em jogos abertos, tal, mas é isso só. E isso é muito comum, né? O pessoal da educação física, todo mundo fazia algum esporte. É difícil alguém chegar lá e falar, não, nunca joguei nada. Alguém sempre fez alguma coisinha. Na área da ginástica não é tão comum. Eu conversei algumas semanas atrás com o Dodô, né? Nosso colega, o Dodô do Hum. judô. Então, alguns foram atletas de altíssimo nível, como o caso dele, alguns pelo menos gostam da modalidade. E eu tive a oportunidade de ter essa experiência lá com o professor Paulo Provô, que era nosso Oh, professor na área, e a gente show. vê na hora que vai tentar segurar na argola, aquelas balas, você vê e fala, meu, isso aqui é muito complicado, né? É Como é que você verdade. coloca na cabeça de uma criança, vamos fazer ginástica, que é mais legal que futebol, por exemplo? É que é muito gostoso. Quando você pratica ginástica, assim, fazer os movimentos que ninguém faz. Então, a gente brinca com a criançada, olha, é difícil treinar, dá trabalho, você tem que fazer muita força, treinar bastante, só que você vira super-homem ou super-mulher. O que a gente faz, quase ninguém faz. Então, essa perspectiva para a criança, ela é muito atraente. É difícil não gostar de fazer isso. Entendeu? Então, assim, você começa a fazer, principalmente quando começa os mortais, as acrobacias, é uma parte sim que cativa demais. Então, não é difícil não, né? Mas não é para qualquer um. Chegar no alto rendimento não é para qualquer um. Gostar de fazer ginástica, praticar para ter prazer, não é difícil não, mas o alto rendimento é para poucos. Bom, isso em qualquer modalidade, acho que na ginástica é mais complicado, porque você está muito exposto, né? Se você tentou fazer um gesto e cai, aí isso aconteceu com o Diego Hipólito, né? Num campeonato Sim, importante, não lembro se foi no Mundial ou numa Olimpíada, que ele caiu Olimpíada. sentado. Isso aí para um cara de alto Sim. rendimento é a morte, né? Não, assim, a sensação ficou bem estampada no rosto dele, né? Ele tinha certeza que ele ia acertar. E na hora que ele percebe que ele está caindo, assim, aquele não foi nem medo, assim, aquela surpresa, assim, mas como é que eu estou caindo? Assim, deu para perceber no rosto dele que ele foi uma coisa assim totalmente inesperada, porque ele estava muito preparado. Então, essa cobrança assim de você não pode errar, né? Você treina horas e horas assim, um atleta de alto nível treina 6 vezes por semana, 4 a 6 horas por dia, e a competição mesmo, o tempo que o ginasta apresenta não chega a 15 minutos no total. Então, assim, é muito treino para muito pouco tempo, né? Então, ele não pode errar, não tem segunda chance, é aquele momento que ele tem que fazer o que ele treinou a vida inteira, de repente. A norte-americana Simone Biles, ela veio ganhando tudo, né?
Que eu me lembro, ela nunca perdeu nada. Daqui a pouco, no primeiro tombo que ela tomou, o mundo dela desabou. Isso aí é um padrão ou o pessoal é mais resiliente? Fala, não, vamos de novo que vai dar certo. Olha, agora está ficando mais comum as atletas durarem mais tempo no alto rendimento, porque até um tempo atrás era uma Olimpíada só, um ciclo olímpico, e não é nem que ela não queria continuar, é que vinha atrás uma nova geração a cada Olimpíada. Então, o que cada uma fazia já não era suficiente para a Olimpíada seguinte. Então, isso aí veio acontecendo até no final do século, vai. De 2000 para cá, começou a ter um pouquinho mais chegou num patamar que conseguiu se passar de uma Olimpíada para outra e ainda conseguir apresentar rendimento, né? E hoje agora já é comum ter atletas aí com 3, 4 Olimpíadas, não, mas 2, 3 Olimpíadas já conseguem manter esse alto rendimento, porque além do treinamento, a vida tem que ser muito regrada. A alimentação, o cuidado, o tempo necessário para treinamento, ele é um esforço muito grande. Então isso acaba gerando uma demanda tão grande para o atleta que aguentar isso durante muito tempo também é difícil. E aí a ginasta, ainda mais no nível que ela atinge, aquela pressão toda de não poder errar, ela é muito grande. Em algumas situações elas acabam não conseguindo manter isso, né? Mas isso também acontece em várias modalidades, principalmente as individuais. E na individual você não tem o compartilhamento da pressão, né? A pressão é em você sozinha e né, ou você É aguenta ou o que não. eu digo às vezes, não dá para pôr a culpa no amiguinho, né? Se Tem, errou, errou, né? e não tem assim, e o confronto não é direto, né? Como numa luta, por exemplo, você tem um adversário que você consegue ainda de repente você perdeu com um atleta que é melhor, você naquele dia você não conseguiu enfrentar mas na ginástica não, na ginástica você apresenta o que você sabe. Se você erra, você errou, se você não aprende tão bem, foi você que fez isso, não foi o adversário que te atrapalhou. Então é uma forma diferente de pressão. E às vezes assim, o fato de você saber que depende só de você, né, e isso é uma pressão bastante grande, assim. Às vezes as pessoas pensam, mas é fácil, porque você não disputa, não confronta ninguém diretamente, não tem choque, não tem embate, mas a pressão psicológica, assim, você não poder errar, né, e você tem que apresentar o seu melhor naquele momento, ela é muito grande, ela às vezes destabiliza muito mesmo. Nós estamos conversando no Confraria dos Esportes essa semana com o Márcio Tadashi, é um grande especialista na área de ginástica. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para o segundo bloco. Eu vou falar um pouco mais de ginástica, mas eu quero saber de uma outra faceta do Márcio. Ele trabalha há muito tempo já com o pessoal do CREF e CONFEF. Ele vai contar alguns detalhes para a gente. A gente volta já, é rapidinho. Estamos de volta para o segundo bloco do Confraria dos Esportes. Nessa semana eu converso com meu amigo aí de longa data, Márcio Tadashi. Ô Tadashi, você estava falando no final do bloco anterior sobre a cobrança que tem, e tem ainda alguns detalhes a mais, né? Tem as lesões, não tem como você competir em alto nível, não ter alguma lesão, e uma lesãozinha no dedinho do pé fica mais complicado para um atleta desse. E para as mulheres, né? Que muitas delas vão chegando numa idade, já começa a pensar em ter filho e tudo mais, isso aí complica muito para elas também, não? Bastante. E não precisa nem chegar na fase dos filhos. Assim, a gente tem uma perda muito grande de atletas no feminino, já na transição do juvenil para o adulto. Né? A mudança do corpo, essas alterações que ela tem nessa fase, elas são muito grandes. Então, manter a, a disciplina, principalmente em relação à alimentação, de manter um corpo extremamente magro, no sentido de pouca gordura, né? Porque assim, qualquer grama a mais é uma carga a mais que ela tem que sustentar. E isso acaba fazendo com que ela se lesione cada vez mais fácil, à medida que ela vai ganhando essa massa. E como a massa muscular de força para ela não é tão grande, a proteção dela é menor também. Então,
as lesões elas são um fator, como toda modalidade de alto rendimento, muitas vezes limitam o desenvolvimento do atleta, né? E na ginástica, como para aperfeiçoar, ela tem que repetir muitas vezes esforços de impacto. Esse impacto ele provoca muitas vezes lesões, principalmente as lesões crônicas, que não são aquelas de um acidente grave, um fator agudo, mas aquela lesão por repetição. E essas lesões elas são as mais difíceis de tratar. Então, esse tipo de situação é bastante frequente, sim, na ginástica. Você falou no outro bloco sobre uma virada aí nesse século, né? Talvez a longevidade em relação à qualidade dos atletas é grande, mas atrás de você vem um monte de garotada. O Brasil passou a figurar mais forte, né, nesse cenário da ginástica com os irmãos Hipólito, a Daiane dos Santos, e de lá para cá veio trazendo gente, né? E eu acho que o grande nome, bom, o Arthur Zanetti no masculino e a Rebeca no feminino são os grandes nomes que a gente tem. Olha, assim, em termos de resultado absoluto, sim. Hoje a gente tem no masculino, tem uma equipe muito forte. Já há algum tempo ela se classifica para as Olimpíadas com a equipe completa, que é restrita a 8 equipes só disputando a medalha por equipes. Então, o Brasil hoje está sempre dentro dessas 8 equipes. Então, é um patamar de rendimento muito alto. E além do Zanetti, tem outros atletas, Arthur Nori, o próprio Caio, que estão sempre disputando medalha, disputando as finais, né? A gente sempre dá muito valor à questão das medalhas, né? Ganhar as 3 medalhas, mas atletas chegando na final, na verdade, são um parâmetro mais real, assim, de qualidade de trabalho de um país, né? Ou de uma equipe, né? Ganhar a medalha uma das medalhas já é uma filigrana assim muito, de muita precisão. É a Mas cereja do bolo. sim, mas assim, você ter uma medalha, de repente você tem um atleta, um talento, uma coisa assim que né, pontual. Agora você ter mais de um atleta chegando em finais, por aparelhos, finais individuais gerais, isso aí é uma coisa que no masculino e no feminino já tem acontecido já com uma certa frequência. No feminino, na última Olimpíada, no último ciclo a gente teve uma dificuldade com relação à equipe, mas a gente teve talentos individuais aparecendo bastante. Agora mais recente, com certeza a Rebeca, que no ranking mundial individual ela ficou em primeiro lugar agora recentemente. Então é uma coisa que o Brasil hoje está no patamar das melhores equipes do mundo, no geral. E isso é uma coisa que é um mérito tremendo do trabalho realizado pelos técnicos do Brasil. E na formação de técnicos, o Brasil também já superou, porque no começo era muito complicado, eram poucas pessoas. Queria mandar aqui eu gosto de dar continência para quem é bom, o professor Nestor Publio. Esse é Grande fera Públio, demais, né? o mestre Públio, sim, nosso mestre, né? Foi também meu grande preceptor aí na ginástica, ele me orientou muito. E ele deu uma contribuição enorme para a ginástica, particularmente de São Paulo, mas para todo o Brasil. E ele é reconhecido por isso também. E a E gente essa tem, formação dos treinadores brasileiros está indo bem? olha, a gente tem uma leva muito boa de treinadores. A gente não consegue falar de uma escola de formação no sentido de ter algum curso que prepare para isso, né? Mas os técnicos no masculino foi um trabalho bastante interessante, assim, por, por afinidade. Os diversos técnicos das diversas equipes masculinas, eles conseguiram se conversar bastante e criar quase que uma escola brasileira, né? Não formal, né? Assim, traduzindo isso num curso de formação, mas através da troca de informações, um trabalho em conjunto, é uma coisa bacana de ver. Então você vê assim uma competição no Brasil interna, você vê os atletas torcendo um para o outro, treinamento em conjunto é bastante frequente. Então isso fez com que a ginástica masculina ela desenvolvesse isso de uma forma bastante profunda. Inclusive assim, os técnicos
Aí é uma decorrência, né, disso. Essa formação de técnicos brasileiros, ela é tão reconhecida que houve uma evasão de técnicos levados para o exterior muito grande. Estados Unidos, Canadá, Austrália, contratando técnicos brasileiros porque não só a experiência na ginástica, mas principalmente também a formação em educação física. E aí a gente puxa para o nosso lado, né, para a nossa formação. Não são todos os países que exigem a formação em educação física para trabalhar com esporte. E isso a gente percebe que dá uma diferença na hora de trabalhar, principalmente trabalho com crianças, né? Então, assim, os técnicos brasileiros, eles são muito valorizados por conseguirem produzir trabalho, né? E principalmente com crianças, e de uma forma muito racional. E isso eu acredito muito à nossa formação, porque a nossa formação é que dá esse embasamento que nos transforma em profissionais não só da prática, né, mas os profissionais que têm uma bagagem que fundamenta o trabalho que a gente realiza. E isso eu acho, assim, fundamental. Eu tive a oportunidade de conhecer o ginásio lá, o Bonifácio Cardoso, é esse o nome, em Guarulhos, com a professora Ana Cecília Zarantorelli. Elas têm um trabalho muito legal. Conheci o Chico lá, que está no Flamengo agora, um pessoal que vai subindo de patamar, né? Então é legal, é importante. Eu vi um trabalho que ela fez com criancinhas, uma demonstração, o pessoal do SESI veio. O que você falou de dar pirueta, aquele negócio de virar Superman, é real, uns pequenininhos voando, é muito legal, cara, muito legal. É bacana, assim, o brilho nos olhos da criança, e isso em qualquer nível. A gente fala assim, a gente pensa, é bacana ensinar um duplo mortal com dupla pirueta, um duplo escarpado, é muito bacana. A hora que você consegue fazer isso, é uma sensação assim de glória para o treinador. Mas se pegar uma criança que tem dificuldade de aprender a fazer uma estrela, né, pela primeira vez, ou eu tenho uma experiência que eu tive já como professor de universidade, né, com o Marquinho do basquete, da seleção de brasileira de basquete, lá de ele foi meu aluno na faculdade em Guarulhos. E ele, quando eu assumi a cadeira, ele veio conversar comigo. Ele é aluno já da faculdade e ele falou: professor, eu estou há 5 anos tentando passar essa disciplina e não rola. Aí eu falei assim: não, vai rolar sim, vai rolar. E aí a gente trabalhou. Ele fez estrela, fez parada de mão, fez rolamento para frente, fez assim tudo que tem que fazer bonitinho, assim, com proteção, coisa, mas ele fez. Assim, a alegria dele, ele estava com 38, 36, 38 anos, né? E foi muito bacana de ver. Ele se realizando movimentos assim que ele achava que ele nunca ia conseguir fazer. Então, essa satisfação que a gente consegue transmitir para a criança, para o adulto, para quem quer fazer um movimento diferente, ela é muito grande. E essa é uma diferença, assim, uma coisa muito particular da ginástica. É muito difícil, a não ser esses movimentos básicos, sim, mas quando você pega um atleta de alto rendimento, por mais talento que ele tenha, se ele não tiver um trabalho de um técnico bem formado junto com ele, ele não vai chegar. Não é como algumas modalidades que consegue pelo talento natural, ele vai, mesmo que ele não tenha bons treinadores acompanhando, ele vai ser um atleta de alto nível, mas na ginástica não. Ele tem que estar dentro de um trabalho, inserido num trabalho bem fundamentado, com preparação física, baseado em biomecânica, baseado em treinamento esportivo, para poder chegar no alto rendimento. Então, quando um atleta dá um resultado, o técnico ele tem que ficar muito contente, muito grato por aquele trabalho, porque ele sabe que é dele, tem a mão dele. O atleta tem, lógico, todo esforço, a dedicação é do atleta, mas a mão do técnico ela é fundamental na modalidade. Ela não dá para um atleta conseguir um resultado se não tiver um técnico bom ao lado. Muito legal. Estamos conversando no Confraria dos Esportes essa semana com Márcio Tadashi. A gente vai fazer mais uma breve pausa e voltamos para o terceiro bloco. Já, já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Confraria dos Esportes dessa semana.
Estou conversando com meu amigo Márcio Tadashi, um grande especialista em ginástica. Mas, Tadashi, eu quero aproveitar esse último bloco para saber uma outra faceta sua. Você já está ligado há um bom tempo ao sistema CREF-CONFEF, né? Para quem não ligou o nome à pessoa, é o Conselho Regional de Educação Física e o Conselho Federal de Educação Física. Queria que você contasse um pouquinho do seu trabalho aí nas entidades. Olha, esse é um dos trabalhos que me deixa mais feliz de ter acontecido na minha vida. Ela foi meio por acaso, mas logo no início, quando a lei foi regulamentada em 98, eu já tive contato com quem estava organizando o CREF em São Paulo, que era o Flávio Delmanto, que Aliás, o conseguiu Flávio Delmanto, eu acho que é o número 001, não é isso? isso. Se não, um é o dois. Eu Por acho que é consideração, um, Delmanto. acho que ele deixou o um para Ele deu às vezes, deu a vez para alguém. É, pode ser, se não me é um engano, cara simpático. ele é assim mesmo. Mas ele foi o grande articulador desse movimento nesse momento. Então, eu também eu tenho a satisfação de ser um dos fundadores do CREF. Os 2.000 primeiros inscritos eram os necessários para ter um CREF independente. Então, o CREF 4 São Paulo, o CREF 4 foi o quarto a ser formado, né? E eu sou 1.700 alguma coisa. Então, eu estou dentro dos fundadores do CREF. Isso me deixa muito, muito orgulhoso. E eu tive a satisfação de poder entrar no sistema logo no seu início. Então, primeiro como um colaborador eventual, mas eu fui um dos primeiros fiscais contratados para fazer a fiscalização. Na verdade, o primeiro grupo contratado como fiscal, né, oficialmente assim habilitado como fiscal, foi o grupo que foi eu e mais dois profissionais, né? Um deles saiu logo no primeiro mês, então ficamos dois fiscais fiscalizando durante acho que foi um ano inteiro, nós dois fiscalizando o Estado. Dividimos o Estado em dois e rodávamos aí fiscalizando. E foi uma experiência muito grande, assim, muito assim, enriquecedora, né? E num momento complicado. A gente não era bem recebido em todos os lugares. Tinha lugar que você ia e a pessoa vinha já com, literalmente, com a barra de halteres na mão, né, com dois armários do lado, perguntando: o senhor veio fechar a minha academia? Né? Aí já com aquela agressividade assim de defesa, né? E aí a gente estava explicando, não, olha, a gente está no momento que a gente está colocando a necessidade do registro dos profissionais que trabalham na educação física. E naquela ocasião tinha a situação que muitos profissionais formados não entendiam, que era o provisionado. Então, assim, quando uma lei de regulamentação ela é colocada, o que acontece? Quem está em exercício, ela mantém o direito de permanecer exercendo. Então, isso é uma coisa, é um direito adquirido que se tinha. E é uma situação que, assim, é desconfortável, mas existiu em todas as profissões. Existe até hoje. Qualquer situação de regulamentação de profissão, quem está em exercício vai poder manter até conseguir. E agora, quem for entrar na profissão, aí tem que ter a formação exigida pela lei. Então, isso era a situação que existia. E nesse trabalho, a gente tinha que convencer tanto quem não era formado quanto quem era formado da necessidade do registro no conselho. Então, foi um trabalho assim de mostrar qual é a necessidade, qual é o valor dessa regulamentação. E esse é um processo que até hoje, porque tem muita gente que é contra o conselho, ou não entende o que o conselho faz, não entende que se não houver o conselho, né, o trabalho na nossa área ele seria altamente prejudicado, ele seria altamente restringido, né, pelas outras A gente já, profissões que a gente já tem muito leigo dando palpite na nossa área. Imagina se liberar geral aí vira festa sim, mesmo. sim, com certeza. Onde é que tem mais provisionados? Na área de luta, dança? Lutas bastante, musculação tinha bastante no início, agora com o tempo ele foi reduzindo, quer dizer, é uma área que teve uma formação bastante grande nos últimos tempos, né? Apesar que último tempo a grande busca agora nessa área é do personal,
mas a musculação ela era assim uma das que tinha mais provisionados. Ela e artes marciais e a dança. Artes marciais e dança tem uma decisão judicial aí com relação a elas que deixa ela meio de fora da fiscalização do sistema. Mas mesmo assim tem vários profissionais que por exemplo, o judô é uma área que desde o primeiro momento assumiu a ideia, a modalidade aceitou essa exigência, todos os que não eram formados se registraram naquele momento e a maioria dos judocas que querem ser professores, eles vão fazer a faculdade para ter a formação necessária. Então, agora, as outras modalidades não, as outras modalidades têm uma certa resistência, assim, e por conta dessa não aplicabilidade da lei, ela acaba gerando uma certa evasão dessa área. Mas quem entende da necessidade, porque o que eu acho mais importante para a população em geral, mas para todo mundo que queira trabalhar, pense trabalhar com isso, que sim, não é que a educação física forme para todos os esportes, que é impossível isso. Como é que a gente não consegue, nem nas modalidades A que gente estão lá não teve dentro do esgrima na currículo? faculdade, por exemplo, você não vai Sim, aprender isso aí, né? sim, sim. Agora, o que nós aprendemos na faculdade que diferencia do restante? Nós aprendemos assim, os princípios da biomecânica, o princípio da fisiologia, da aprendizagem motora. Esses princípios, eles fundamentam o nosso trabalho, né? Ou deveriam fundamentar. Aí tem uma questão também que a gente precisa também discutir. Então, assim, uma coisa é você aprender a fazer, aprender a executar movimento, aprender a executar golpes, os fundamentos, né? Fazer é uma coisa. Agora, você ensinar para outra, você tem que saber como é que acontece o processo de aprendizagem. Você tem que saber quais são as variações de movimento que são boas ou são prejudiciais para aquela execução. Você tem Eu que ia te saber falar qual justamente isso. posição. Eu acho que é importante a gente saber o que não fazer também para não machucar a criança, né? Sim, sim, com certeza. Muitas vezes é mais importante isso do que ensinar a fazer. Porque o rendimento é E melhor conseguir voltar andando para casa do que acertar uma cesta e com, quebrar a perna, né? com E me fala uma certeza. coisa, Então, Tadashi, pode beber sua aguinha enquanto eu vou formulando. Eu vi que você está falando aí, tá, vai bater na sede, é normal. Tem uma área que é um pouco dividida com o pessoal da fisioterapia, que é o Pilates, né? Como que funciona o Pilates aí em relação ao CREF? então tem algumas áreas sombreadas que permitem uma certa atuação simultânea. E o difícil é quando você pega alguma ferramenta. O Pilates é uma ferramenta, né? É um conjunto de exercícios que, em princípio, as duas áreas podem aplicar, né? O que vai diferenciar bastante é como é que elas são aplicadas, né? Então, aí a gente tem que ir um pouquinho para a parte legal. Isso é uma interpretação é, particular minha, mas fundamentada no que eu vejo de razoável nisso. A nossa lei diz que nós somos habilitados a atuar com as áreas relacionadas à atividade física e desportivas, né, de uma maneira aberta. Então, tudo que se refere a ministrar atividades para atividade física ou esportiva para as pessoas, compete a nós, diz a nossa lei. No caso da fisioterapia, ela diz que as terapias da área elas são aplicadas aos seus pacientes. Então, assim, para que o fisioterapeuta atue, ele tem que atuar sobre pacientes. Então Então, teria que ser uma indicação de um médico, por exemplo? hoje está tendo essa interpretação. Teve uma decisão recente no Supremo dando esse parecer, que para que o fisioterapeuta possa exercer a atividade, deva haver uma indicação médica anterior. Mas isso já foi questionado, então está em litígio isso. Isso aí vai amarrar bastante a atuação do fisioterapeuta. Vai voltar a ser o que era antes. Quando, né, eu lembro que nós éramos atletas, nós éramos praticantes, você ia para o ortopedista, você saía de lá com uma indicação de trabalho de fisioterapia.
tantas sessões de calor, tantas sessões tudo já discriminado o que seria feito. Hoje não. Hoje ele dá o diagnóstico, né, e passa para o fisioterapeuta o problema. E o fisioterapeuta monta o seu arcabouço de atividade para fazer, né? Hoje a fisioterapia está indo além disso, né? Ela atua. Você vai no fisioterapeuta, você está com algum problema ou não, você vai para o fisioterapeuta e ele faz um trabalho com você. Então é isso que está sendo questionado. Agora, de qualquer forma, o que eu vejo de diferente é a relação entre o profissional e a pessoa que está sendo atendida. No nosso caso, nós não temos um paciente na nossa mão. Nós temos uma pessoa que quer fazer uma atividade física ou esportiva e nós vamos orientá-lo, né? No caso do fisioterapeuta, a lei diz que ele vai atender um paciente. Então, tem que estabelecer com ele a relação de paciente-terapeuta. Como é que isso é feito? Aí é uma questão, né, que não cabe a nós definir. Mas tem que ter essa relação. Então, por exemplo, em algumas situações, ginástica laboral, que foi um que dá bastante conflito, agora diminuiu bastante. Você não pode considerar que uma pessoa chega dentro de uma sala de trabalho com várias pessoas lá e vai propor uma atividade física e dizer que essas pessoas são seus pacientes imediatamente. Então, para mim, está bastante claro. Quem é que faz ginástica laboral? Profissional de educação física, né? Porque ele foi treinado, inclusive, assim, para convencer as pessoas a fazer um exercício que não é obrigatório, porque ele não é seu paciente. Um paciente, você dá um tratamento para o paciente, ele cumpre o seu tratamento. Ou não cumpre, você para de atender. Agora, no caso da educação física, você não obriga o seu orientando a fazer aquela atividade. Você o convence que aquilo é bom para ele. Você convence, você ensina a fazer, você mostra os benefícios para ele. Então, é uma relação completamente diferente. E na ginástica laboral, por exemplo, isso é muito importante. Se você não convence aquelas pessoas que aquela atividade é importante, não faz sentido. Se ela não está se sentindo doente, não está se sentindo necessitada daquele trabalho, ela não tem por que obedecer uma terapia que um terapeuta está fazendo. E o profissional de fisioterapia não tem essa formação para trabalhar nessa área, no meu ponto de vista. O fisioterapeuta pode ter uma outra abordagem, mas eu vejo dessa forma. Então, assim, agora, vamos imaginar que não tivesse a nossa profissão regulamentada. Você acha que o fisioterapeuta ia ficar tranquilo em deixar alguém da educação física entrar, ou em qualquer área que ele... Muita gente entra na nossa área. Médico prescreve exercício. É quase que a farra do boi aqui. E nesse sentido, o CREF e CONFEF merecem realmente os nossos aplausos e agradecimentos. Tadashi, eu falei para você que o programa era curtinho, já estamos chegando no final aqui. Quero agradecer demais sua participação. Eu acho que a gente merece marcar um outro dia para a gente falar mais sobre esses detalhes do CREF aí, mas de qualquer maneira, agradeço demais pela sua presença. Um prazer aí. Estou feliz aí de te reencontrar aí depois de tanto tempo. Feliz pelo seu trabalho aí, parabéns, é bacana demais. E estamos aí, quando você quiser, é só me chamar. Vamos marcar um encontro aí em Mogi, a gente já vai, eu tenho um parente lá, a gente se encontra no Shopping Mogi. No Confraria dos Esportes essa semana, então, a gente conversou com esse grande professor da área de ginástica, principalmente, e membro do CREF CONFEF, o Márcio Tadashi. Obrigado pela sua audiência. A gente se encontra de novo na semana que vem. Obrigado, até lá.